em breve teremos uma prova muito importante aqui no estado do Paraná e que vários alunos de outras regiões também vêm fazer, que é a prova da UEL, a Universidade Estadual de Londrina. E hoje nós vamos conversar sobre o que você precisa saber para a prova de redação da UEL 2023. A prova deste ano voltará aos moldes pré-pandemia, então é importante que você pegue os cadernos de questões dos anos anteriores à pandemia do coronavírus para ver como a redação era cobrada. O edital traz todas essas informações também, eu vou ler para vocês. A parte de redação consistirá em 2, 3 ou 4 textos a serem produzidos conforme as instruções dadas, inclusive quanto à sua extensão, número de linhas, hein? O candidato deverá ler atentamente o enunciado e os textos que servirão de base para a sua resposta. Os textos-respostas deverão ser escritos em prosa e não em verso, e de acordo com a norma padrão do português brasileiro, salvo se o enunciado da questão propuser algo específico. O candidato será avaliado quanto às capacidades de analisar, isso é muito importante, pessoal, às vezes você lê correndo, analisar, resumir, comentar, comparar, criticar, complementar, etc. Um texto verbal ou não verbal. Aspectos discursivos, textuais, estruturais e normativos serão levados em conta na respectiva avaliação. O que isso quer dizer? Que não tem gênero discursivo definido, que não tem número de linhas definido, que não sabemos se o texto motivador será um texto apenas verbal ou um texto não verbal ou multimodal. Ou seja, a prova da UEL, a prova de redação da UEL, ela volta a ter vários textos, geralmente textos menores, não serão textos de 30 linhas, não se preocupem com isso, muito parecido com o Federal do Paraná. Esse tamanho de texto mais curto e com orientações bem específicas. Então são propostas de redação bem únicas. Ó, tem essa imagem, faça uma narrativa a partir dela. Tem esta receita de bolo, escreva uma análise não sei o que, quanto à alimentação saudável para uma criança. Ou seja, são propostas de redação bem específicas, que nós não sabemos previamente gênero que vai ser cobrado e nem número de linhas. O como treinar então para esta prova? A pergunta que muitos fazem então é como treinar para uma prova dessas. Primeiro passo, pegar provas anteriores, como eu disse no início desse vídeo, para conferir o padrão, né? Como essa prova era cobrada, como essa redação era cobrada anteriormente. Você pode até treinar algumas propostas desses cadernos de questões para pegar o jeito, mas aquelas propostas não serão mais cobradas. Então você procura por propostas novas. Pega suas propostas, talvez, de dissertação, de narrativa e adapte para as características da UEL. Você também pode pegar caderno de questões da Federal do Paraná para que você treine o UEL, já que são provas semelhantes nesse sentido de não sabemos gênero nem quais serão os comandos dados. Mas o mais importante é aprender a interpretar a proposta de redação. Vocês têm que entender o tema e entender a proposta. O que a proposta quer de vocês? A partir do momento que você entendeu exatamente o que é para fazer no seu texto, só aí você começa o seu planejamento textual, só aí você começa a produção do seu rascunho. Espero tê-lo ajudado. Boa sorte na prova da UEL.